Bom, eu achei que ia ser meio intimidador, tá? Num estúdio cheio de câmeras, mas o Goulart, desde o começo, ele foi muito receptivo, deixou a gente à vontade. Ele, logo no início do programa, disse assim, não, vamos juntos aqui, vamos entrar junto no estúdio, porque nós somos uma equipe, nós somos colegas. A forma dele conduzir o programa, de lidar com a gente é muito diferente. Porque eu esperava uma pessoa um pouco mais séria, um pouco mais investigativa ali, mas não. Ele estava para contar a história dele. Ele era um contador de histórias naquele dia, mostrar a matéria dele e passar o aprendizado, toda a informação que ele tem pra gente, assim. A gente sentou lá no estúdio, a gente conversou com ele tentou explicar o jeito como ele abordava as pessoas, como a câmera interagia com os entrevistados. A forma como ele lidou com os presos, como ele conversou, eu fiquei bem surpresa. Eu achei que foi um trabalho incrível, assim, ele conseguiu captar a alma do lugar. Eu fiquei bem chocada com todos os personagens e toda a realidade que o Goulart encontrou lá na época, porque os personagens, cada um com a sua característica, chamam bastante atenção para o modo como eles viviam, o modo sofrido. Eu acho que ele conseguiu mostrar como seres humanos que cometeram seus erros, mas ele não focou nisso, ele focou quem são essas pessoas, como elas estão lá, e eu achei que isso foi um diferencial, sabe? Foi uma matéria com pessoas, assim. Eu não estou esperando ouvir especialistas, eu não estou esperando dados, eu não estou esperando estatísticas. Eu quero ir para uma linha que o Goulart tinha de focar nos personagens, nas pessoas, nas histórias. O que eu achei bacana assim, do Goulart é a entrada dele. Ele encarou como um preso mesmo. A própria linguagem que o Goulart usou, assim, ao conversar com os presidiários, de certa forma aproximava os personagens dele. Eu acho que ele passava uma certa tranquilidade, no sentido de que ele não estava lá para julgar essas pessoas, para julgar a condição na qual essas pessoas vivem, e simplesmente para mostrar. Eu acho que é isso que pode despertar nas pessoas um questionamento, assim. É mais de trazer experiências do que dados e especialistas, é isso. É através dos personagens reconstruir Carandiru. Eu senti que o Goulart nos deixou bastante à vontade para tomarmos decisões, para corrermos atrás de outras histórias. A gente quer muito entrar no presídio, porque a gente acha que a atualização da matéria virá através do presídio, desse contato. E nós queremos entrevistar, fazer essa matéria dentro de um presídio feminino, né? Porque dialoga um pouco, e era um universo muito masculino, e como as mulheres conseguem se manter femininas dentro de uma prisão, sabe? Isso é complicado, porque além dela estar completamente a par da sociedade, como ela consegue se manter dentro de um presídio? Então, a novidade não tão boa é que a gente ainda está nas mãos da penitenciária. Eles estão analisando o nosso pedido, parece que o secretário que é responsável por essa autorização, ele está numa reunião externa. Então, provavelmente eles não vão conseguir dar essa resposta pra gente hoje, talvez só amanhã de manhã a gente está nessa dependência. E não disseram nem que sim, nem que não, há sempre a chance, mas eu acho melhor a gente não contar com isso. Então a expectativa é boa, mas ao mesmo tempo eu estou bastante ansiosa e um pouco apreensiva, para ser bem sincera. Estou aqui na Vila Madalena e vou levar para vocês conhecerem a história de um filme que eu fico até com inveja de não ter feito. O Paulo Sacramento foi o diretor do filme Prisioneiro da Grade de Ferro. A história é fantástica e coincide com a reportagem que eu fiz no Carandiru. Coincide sem ser exatamente a mesma coisa. Os dois, eu e ele, pesquisamos a importância de entrar dentro daquele presídio
para contar a história dele antes que ele fosse detonado. Vem comigo. O que eu tenho a lhe dizer é uma coisa muito séria. A minha vida foi uma miséria. Quando eu comecei a fazer o filme, eu queria entrevistar presos normalmente, como a maior parte dos documentários que eu via. Eu falei, vou conhecer algumas pessoas, vou entrevistá-las e é isso o filme, né? E eu vou passar uma visão, etc. E eu queria fazer isso com presos, no começo eu achei que era uma boa ideia, fazer com presos famosos, do tipo Bandido Vermelho, que estava preso, Chico Picadinho, estava preso na época. E com o João Acácio, né, o Bandido Vermelho, eu cheguei a gravar 10 latas de 16mm com ele. O filme eu comecei fazendo em película o filme. Como é um documentário extenso, demorou muito tempo, inclusive da minha vida, fazendo ele, a tecnologia mudou, graças a Deus, e eu pude partir para câmeras digitais, e daí eu pude mudar o filme completamente, né? Que era dar voz realmente para os presos. Olha só, a gente ficou lá dentro 7 meses, né? Todo dia, na casa de detenção. Além desse material antigo que eu tinha filmado, com esses outros presos em outras cadeias, os 3 primeiros meses, praticamente, que a gente filmou com eles, também praticamente não entrou quase nada. Porque também a gente foi desenvolvendo uma outra relação com os presos, depois de um tempo, né? A gente deu um curso que durou pouco mais de um mês. Mas mesmo o começo do material que eles filmavam também ainda não era interessante. Porque eles ainda estavam meio duros, eles falavam sem gíria, era muito engraçado. Na hora que um ligava a câmera para o outro falar, eles se arrumavam assim. Aí não tinha gíria. E falavam sério e tal. Como né? doutores. Como doutor. E daí eu falava com eles assim, gente, eu não acredito nisso. Acho que o trabalho foi muito interessante porque foi muito claro, de parte a parte. Eles faziam as coisas, me mostravam, falavam, eu não acredito em nada disso. Boa noite, meu nome é Joel, sou detento procurário 169749, estou aqui junto com o companheiro Marcos, tentando passar um pouco da casa de detenção para vocês, principalmente a parte noturna, que quase ninguém conhece. Vocês estão mentindo para mim sobre uma coisa, eu olhando aqui e vendo, é muito mais forte do que vocês estão fazendo. Que, aliás, é o que é muito mais forte do que a maioria das coisas que eu vejo nas TVs, né? Como é que a gente mostra essa força? E daí é que foi indo, daí foi devagar, daí eles foram fazendo. Até se soltar. Daí quando eles se soltaram, daí não tinha freio, porque daí eu praticamente só levava o equipamento para eles. Quem foi o personagem que mais te impressionou? Teve um que, quando a gente foi dar o curso, a gente selecionou 20 presos só. Em um dia que a gente abriu, em uma tarde que abriu, foram 150 inscrições. A gente abriu e ia deixar aberto por 2 semanas, fechou no mesmo dia. Né? Eu já tinha que entrevistar 150 pessoas e selecionar os 20. E daí começamos o curso com esses 20. Quando chegou lá pelas tantas, um deles abandonou o curso. Ele está no filme, fez as coisas, ele falou, Paulo, eu tenho que sair do curso. Depois, mas não está sendo legal para você, né? O que é? Está te atrapalhando alguma coisa aqui dentro? Ele falou, não, é que eu não consigo. Você veio com uma ideia da gente fazer um trabalho, da gente se expressar e tal, e eu não estou conseguindo fazer isso, porque quando eu olho para essa câmera, a única coisa que eu penso é quanto ela vale e aonde eu conseguiria vender ela. E eu não quero mais ficar aqui porque isso não está me fazendo bem. Foi o único que fez isso, mas me embarcou. Eu, claro que respeitei, né? Aliás, ali todo mundo respeitava todo mundo, né? Não tinha mentira, não tinha nada. Paulo Sacramento. Grande Goulart. Vem comigo. Você quer que eu fale e depois ande ou fale andando? Fala comigo, eu vou mostrar e depois você anda. Mas aí você não acha que fica muito parado? Não, ela pode andar. Faz ela andando, Ana. Ela vai falando e andando. Acho que é mais legal. Aí tipo, já vai explorando a muralha, entendeu? A experiência está sendo incrível. Hoje nós tivemos contato com 2 personagens bem ricos. É um ex-carcereiro, Valdemar, e ele tem muita história, ele conhece esse lugar, assim, onde ele viveu a maior parte do tempo dele, foi o Carandiru, então ele tem uma noção muito boa de como funcionavam as coisas,
aonde era o que aqui no parque. Dr. Hélio Bicudo, que é um jurista, já esteve no Carandiru durante várias oportunidades, inclusive um dia após o massacre, ele esteve aqui e presenciou a cena de barbárie, sangue nas paredes e por aí afora. A gente trouxe uma pessoa que vivia aquilo e uma pessoa que visitou aquilo e tinha um olhar assim, mais de fora. Na minha mente, o que tinha aqui eram essas celas pequenas e era um setor assim muito reservado. Bom, esse daqui hoje é meu instrumento de trabalho. Ela não é muito leve. Eu fiquei um pouquinho com medo, eu tava um pouco nervosa no começo, a câmera, sei lá, é uma coisa nova, então eu fiquei um pouco com medo. Mas depois eu fui me sentindo um pouco mais segura e acho que pro final as imagens renderam um pouco mais do que no começo. Eu usei ela aqui e apoiada aqui, na região do... aqui, ó. E aqui é onde ela fica mais confortável mesmo. Só que aí eu tinha que inclinar um pouquinho pra enquadrar todo mundo. Ele fugindo do Nicolas. Lembra que eu fiz a reportagem sobre o Carandiru? Eles foram convocados para atualizar, já fizeram a matéria e estão lá entusiasmados, discutindo sobre o que fizeram. Fantástico isso, gostei. Vamos lá ver o que eles estão falando. Vem comigo. Menino, eu acho que ele correu justamente porque você estava correndo atrás dele. Alô, como vão vocês? Oi, Goulart. Vocês estão falando do que fizeram, é isso? Exatamente. Recordando. Não enjoaram? Não, jamais. Poxa, que legal. Próximo bloco, vamos mostrar o que vocês fizeram? Vamos lá. Vocês sabem que eles são estudantes da Faculdade de Casper Libero e que foram atualizar uma reportagem que eu fiz há 30 anos atrás. Próximo bloco. Vem comigo, aliás, vem com a gente. Estamos no Parque da Juventude, local onde antes ficava a Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru. E como não existe prisão perpétua, quer dizer, você fica mais ou menos à mercê, né, do cumprimento de uma pena cuja finalidade não foi alcançada e que vai botar uma pessoa na rua pior do que quando entrou. Quem foi o repórter mesmo? Eu. Como é seu nome? Natália. Natália. Aluna de? Jornalismo. Primeiro ano, segundo? Quarto ano. Quarto ano. jornalismo também. Você fez o quê? Fui produtora. Produtora. Quem foi o câmera? Eu. Ah, é verdade, a Capetinha. Foi bem? Eu gostei bastante do resultado final. Gostei. Ganhou uma covinha. É, ganhei. Você fez o quê mesmo? Eu fui produtor. Produtor também. Exato. Que ano? Quarto ano de rádio e TV. Você? Segundo. Rádio e TV. Rádio e TV, isso. Jornalismo? Jornalismo. Bem, senhores, há 30 anos atrás eu fiz uma reportagem no Carandiru, da qual eu me orgulho. E nós convocamos os jovens da Faculdade de Casper Libero para atualizar essa matéria. Vamos ver? Vamos ver? Estamos no Parque da Juventude, local onde antes ficava a Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru. Vamos conversar com algumas pessoas para recontar a história daquele que já foi o maior presídio do Brasil. Bom, nós estamos aqui agora então com o Sr. Valdemar Gonçalves, que trabalhou como carcereiro do presídio do Carandiru durante 16 anos. Ele vai visitar com a gente agora o Espaço Memória do Carandiru. Vamos lá? Vamos com a gente, Ana? Vamos lá, Valdemar? Vem comigo, é isso? Vem comigo, vem com a gente. Então, Sr. Valdemar, com relação a essas celas, elas estão preservadas da maneira como elas eram mesmo ou foi modificado?
Na realidade foram modificadas, sim. Porque na minha mente, o que tinha aqui eram essas celas pequenas e era um setor assim muito reservado, um setor de seguro, que a gente chamava de masmorra, porque era difícil acesso aqui. Aqui era o pavilhão 4? 4, pavilhão 4. Inclusive no pavilhão 6 tinha lá uma cela dos nigerianos que tinham 60 pessoas. Uma sala até razoavelmente de um tamanho bom, mas uma favela, né? Como você poderia encontrar nos pavilhões da vida aqui por dentro, pessoas que moravam sozinhas, assim, com uma cela muito bem cuidada, muito arrumadinha, entendeu? Não sei se ele ou se pagava para alguém, mas tinha um conforto até razoável. Vamos visitar outra cela então, para a gente perceber se há alguma diferença entre elas? Vamos lá com a gente, Ana? E tinha um detalhe interessante, que nem sei, em casa eu tenho, mas não sei se existe. Mas quando você estava com visita, então o que acontece? Você colocava um cartaz, mais ou menos assim, desse tamanho, com um imazinho, e pregava aqui, com visita. Então você não era importunado por nada, nada podia estar acabando o pavilhão, mas você está com a sua visita ali, você é... As visitas íntimas, eles recebiam dentro da cela também? Dentro da cela. E aí os outros companheiros de cela respeitavam essa privacidade e deixavam o companheiro ali sozinho com sua visita? É, porque assim, por exemplo, tem dois, são casos, tem dois, um não tem visita, então ele desce e fica lá no pátio, e você fica com a tua visita o dia todo. Aqui não dá para identificar muito bem o que isso aqui, seriam esses objetos, sim. Ou daria? Daria sim, para fazer coisa, né? Espeto, estilete, ali ó, faca. São espécies de armas então? Opa! Nossa, o que mais prevalecia, né? Bem perigosas, inclusive. Nossa, eu tenho faca desse tamanho lá em casa, assim. Um pedaço de corte assim. Porque as facas, pelo menos que eu conhecia aí, era assim, ela era picuda. Então você enfia, quando você puxa, fecha o coisa da hemorragia por dentro. Nossa, que coisa terrível. E normalmente, quando às vezes eles pegavam, era assim, 10, 15 para matar uma pessoa. Aqui esse quadro era utilizado? O quadro era utilizado nas carceragens, né? Normalmente toda carceragem tinha um quadro desse com um demonstrativo. Do número de detentos em cada local? Ali é o seguinte, o xadrez, olha. O que significa? Xadrez 201. Lado I e lado E. Lado E é externo, lado I interno. Então tinha a quantidade dos que tinham no 201I, no 202 e assim por diante. Tinha os que também, a quantidade do 236 até o fim. O total do pavilhão. Pavilhão 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O senhor falou que não tem lembranças tristes. E as felizes? Não. O senhor fez grandes amizades aqui? Muitas. Eu era assim, como diz, nesse convívio aqui, tanto família como a própria malandragem, a gente sempre se respeitou, a gente sempre procurou ajudar um ao outro. E hoje em dia eu não vejo isso. Você sabe que antigamente aqui na penitenciária funcionava uma oficina de encadernação de livros. Então, as pessoas que queriam encadernar livro pagavam, tanto era baratíssimo, eles encadernavam aqui, no presídio. Os presos faziam a encadernação. Processo de encadernação com espiral que existe mesmo? Em livro mesmo, quer dizer, com lombada, com capa dura e tal. Mas isso era parte do processo de reeducação dos presos ou não? Ou era para gerar... Não, para preocupar. Você não educa fazendo apenas esse exercício de
embelezamento, vamos dizer assim, dos livros, né? Porque o presídio tinha uma biblioteca. Que outras práticas o senhor lembra que eram feitas para ocupar a cabeça do preso? Eles armavam aquele negócio, recebiam as peças e armavam para fazer os guarda-chuvas, esse negócio de pendurar roupa no varal, né? Prendedor de varal. Eles pregador? Eles armavam. Aquele pregadorzinho de madeira? Isso. De madeira ou de metal. Haveria alguma forma de ressocializar esses presos, colocá-los... Eu não sou técnico nessa matéria. Mas não entender do senhor. Mas eu acho que se você tem condições, né? Alguns são, vamos dizer assim, impossíveis de serem recalchutados, vamos dizer assim. Os outros não. Quer dizer, então, esses que podem ser melhorados, eu acho que se deve apostar neles e tal coisa. Mas tem uma turma que não adianta. Vai sair dali e vai cometer outro crime. E como não existe prisão perpétua, quer dizer, você fica mais ou menos à mercê, né, do cumprimento de uma pena cuja finalidade não foi alcançada e que vai botar uma pessoa na rua pior do que quando entrou. O que poderia ser feito para melhorar, então, o sistema prisional? Olha, em primeiro lugar, dá preferência às penas de trabalho à comunidade, em primeiro lugar. Né? Em vez de você entupir as prisões, você desentope. Né? O preso, mas precisa ter fiscalização. Você não tem fiscalização nenhuma. Então, o que acontece? Uma pena que deveria ser cumprida em determinadas normas, ela não é cumprida. Então, você não tem nenhum processo de ressocialização do preso, nenhum. O que vem à mente, o que vem à cabeça do senhor quando o senhor está passeando aqui num parque onde antes existiu o presídio? Eu fico um pouco triste, de começo assim, de impacto assim, eu fico um pouco triste pelo que já aconteceu, mas fico feliz por ter hoje um lugar de sofrimento no passado. Hoje é uma área de lazer para milhares e milhares de paulistanos, visitantes. Diz que a gente não pode se envergonhar do que a gente faz, mas tem uma parte da minha vida que eu me envergonho. Eu me envergonho mesmo, sinceramente. O senhor se envergonha de ter feito o quê? O que eu fiz, eu se envergonho de ter feito o que eu fiz para vir parar dentro de uma prisão, certo? Porque na época eu já tinha uma mulher, na época eu já tinha filho. Eu passei no Carandiru do dia 27 de novembro de 75 até o dia 18 de março, dia 20 de março de 2002. Então eu passei 27 anos. Aí de manhã cedo o encarregado me chamou e falou, não vou mandar você jogar a pá e a enxada fora e quebrar e jogar fora o carrinho porque é da CPTM. Mas você está dispensado, pode ir embora, se apresenta lá no presídio que você está, você ganha sua liberdade. Nossa, eu não via nem a hora que eu chegar em São Paulo, até hoje, já vai para 9 anos, né? E como que está a vida hoje? No começo foi um pouco difícil, porque quando a gente sai, a desconfiança é muito grande, né? Não só dos vizinhos, dos amigos, até da família também tem desconfiança. Dificuldades existem em qualquer situação. No dia que ele tiver a consciência que tudo na vida tem dificuldade, ele não se desanima com nada. Então, seu Monarca, como que foi o dia do massacre? O dia do massacre foi um dia terrível, né? Porque eu, na minha vida toda carcerária, eu me envolvi mais com esporte. Na época eu era presidente do esporte, então eu estava com 2 campeonatos. Estava um de futsal e um de campo. Então eu não parava muito dentro do pavilhão. E nesse dia do massacre, eu lembro que eu estava nesse canto aqui de cá da muralha, e eu olhei para a quadra, eu dei uma olhada assim na quadra, não tinha mais ninguém na quadra. Eu estranhei a situação, né? Falei, puxa vida, se o jogo de lá vai terminar depois desse aqui e já não tem mais ninguém na quadra, o que aconteceu?
Aí de repente eu vi também o pessoal que estava jogando bola no campo também abandonando o jogo, saindo correndo lá para cima pro prédio. Pessoas que estavam assistindo também saiu. Aí de repente lá para as 3h30 assim, eu vi maior correria e aí escutei que lá no pátio era o comandante. Falei, todo mundo recolhendo para dentro da cela aí que o choque vai entrar. Então, como eu estou na minha cela, eu falei, aquilo ali já era hábito, né? Era rotina. Era rotina, porque o choque entrava na cadeia 3 vezes por ano. Aí a polícia passou, abriu a nossa cela lá e perguntou. Entrou um e o outro ficou na porta, de arma na mão, engatilhada, o outro com uma 12, sei lá, uma espingarda lá, que eu não sei que arma que era aquela. Aí perguntou, e as armas que vocês têm aí? Cadê as armas? Eu falei, senhor, aqui nós não mexemos com arma não, aqui nossa arma aqui é bola, rede, essas coisas assim, que aqui nesse negócio aqui é esporte. Ele empurrou a porta, fechou a porta e saiu. Aí escutei uns 2, 3 tiros no xadrez vizinho, mais uns tiros lá pro fundo. Aí que a ficha começou a cair, que a coisa não foi brincadeira. Aí eles falaram que foi 111, mas eu não acredito. Eu acredito que foi mais de 300 ou 400, viu? Se não for mais. Porque o pavilhão ficou bem vazio, viu? Ficou bem vazio. Mas aí, né? Quer dizer, preso não fala nada. E se falar também ninguém acredita. Logo após o massacre, qual foi o cenário que o senhor encontrou aqui quando visitou? Eu encontrei um cenário pós-massacre, né? Quer dizer, algumas celas tinham vestígio de sangue na parede, né? na altura de uma pessoa ajoelhada ou sentada, porque o pessoal foi varrendo, entravam nas celas e varriam com metralhadora, né? E matavam os presos. Quer dizer, 111 são aqueles cujas mortes foram apuradas, porque muitos mortos foram clandestinamente levados embora para não aumentar o número de pessoas mortas. O senhor acredita, então, que esses policiais militares não agiram em legítima defesa? Eles teriam... Não, foi para matar. Foi para matar. Para matar mesmo. Né? Legítima defesa do quê? O senhor acha que o sistema prisional brasileiro ele melhorou depois do massacre do Carandiru? Superpopulação, ninguém pode negar. Que dorme um em cima do outro, ninguém pode negar. Que tem, assim, dificuldade da área de saúde? Tem. O que se fez de lá para cá? Nada. Queria que o senhor me contasse um pouco como foi aquele dia 2 de outubro de 1992, o dia do massacre. O senhor se lembra daquele dia? Na realidade, nem eu, como diz, entendi aquilo ainda. Porque foi um dia de palestra. Essas palestras eram feitas no pavilhão 6. E passou o filme, tudo direitinho, a gente voltei com os caras para os pavilhões. De repente tinha um barulho lá no pavilhão 9. E aquele barulho, de repente o pessoal conseguiu tirar os funcionários que ainda estavam lá, aí largou na mão da malandragem. Trancaram as portas do 9 e helicóptero atirando. Muita gente fala de quem fez, quem não fez. Mas quem autorizou a entrada no pavilhão, a entrada do choque, foi um secretário adjunto que estava lá. Então, esse negócio de coronel não sei o quê, coronel... Biratã. Não sei o quê. Pô, tinha um secretário ali, caramba. Só tem 2 pessoas para responder, 3. A PM, a malandragem e Deus. Fora esses 3. Belo trabalho. Mas vamos discutir isso depois, tá? Próximo bloco, tá? Vem comigo. A Fernanda informou pra gente que está acontecendo alguma coisa aqui ao redor da ETEC, a escola está toda fechada, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, vou até perguntar para ela, porque ela disse que é pra gente manter a gravação aqui no ambiente interno mesmo da escola.
Olha, legal. Vocês encontraram 2 personagens fundamentais, ou os 3? O Hélio Bicudo, o carcereiro e um ex-detento. Todo mundo trabalhou para achar personagens, né? Mas o Valdemar a gente conseguiu achar com alguns acervos da Gazeta, que a Nath conseguiu. E o Monarca a gente conseguiu através do Valdemar, porque eles são amigos ainda, até hoje. Eram amigos durante o período que os dois estiveram juntos no Carandiru. E o Valdemar que deu essa dica. E aí o Hélio foi através de uma reportagem que eu vi, que ele comentava o dia após o massacre. E aí que eu sugeri, né? Vocês pensaram em visitar outro presídio também? Sim. Qual? A gente tentou, inclusive, no presídio que o Valdemar trabalha hoje, que é a penitenciária feminina, que fica lá no Parque da Juventude. Mas não foram? A gente entrou em contato com a assessoria não liberou nossa entrada. Que era justamente para o segundo dia que a gente esperava. E que outro presídio vocês pensaram em visitar também? Na verdade, nós chegamos até a situação de propor para a Secretaria de Administração Penitenciária que nós estávamos dispostos a ir em qualquer lugar, em qualquer casa de detenção, em qualquer presídio. Eles disseram que ainda assim eles não autorizariam por causa da questão da segurança nossa, segurança dos próprios presídios. Eles disseram que não era um caso específico, que eles não estão mais autorizando nenhuma equipe de reportagens. Na primeira externa a gente ainda não sabia que a gente não tinha um presídio. A gente foi descobrir depois da primeira externa. Aí no segundo dia a gente chegou meio para baixo, no meio do período de uma gravação de uma externa para outra, a gente falou, a gente tem que contornar isso. Quando a gente soube, a galera ficou para baixo, só que a gente falou, não, a gente vai conseguir, a gente vai coletar um bom material. Eu acho que se nós tivéssemos conseguido a autorização para entrar numa penitenciária, a matéria seria outra. Sim, com certeza. Vocês acham que isso já aconteceu comigo? Já, imagino que já tenha acontecido. 50 anos ouvindo, às vezes, muitos não. Vocês falaram do massacre, mas não entraram em detalhes por quê? O Monarca, na verdade, ele não viu. Ele não assistiu. O que ele fala pra gente é que ele ouviu alguns tiros lá pro fundo do corredor, lá onde ele ficava, mas ver mesmo a parte mais pesada do confronto, ele não viu. E ele conta que ele também não viu os corpos. Ele falou que os corpos durante a noite, foram retirados. Então, quando ele acordou, ele viu sangue, mas ele não viu pessoas mortas, assim. E aí ele conta justamente que depois, conforme ele foi entrando nos pavilhões, ele ficou sabendo tanto de gente que tinha morrido, que tinha sido realmente acima do número que eles divulgaram, do número 111, oficial do 111. No primeiro bloco do programa, nós assistimos à entrevista do Goulart com Paulo Sacramento, que é diretor do filme O Prisioneiro da Grade de Ferro. Durante a produção da nossa matéria, nós também assistimos a esse filme. E agora, nós gostaríamos de compartilhar as nossas impressões com vocês. A partir do momento que a gente se encontra aqui, a gente estamos vendo os piores do que os animais. Bom, um ponto interessante que eu achei na produção do documentário do Paulo Sacramento é a linguagem que ele usa durante a construção do filme. Observa-se que os próprios presos, eles registram a convivência deles, o dia a dia. E ao assistir, eu pelo menos percebi que eu me senti muito próximo à realidade que eles estavam enfrentando ali dentro. Parecia que era um microcosmo da nossa sociedade. Tinham vários setores, tinham pessoas que desempenhavam diversas funções, tinha desde traficantes até pessoas que trabalhavam. Ele mostra bem a diversidade religiosa que tinham lá. Religiões africanas, evangélicas, os católicos. E eu achei incrível como eles se organizavam, assim. Algo que me impressionou bastante nesse filme foi encontrar um dos nossos personagens nele. O seu Valdemar Gonçalves, ele foi carcereiro do presídio do Carandiru durante cerca de 16 anos e ele recepciona um dos detentos que sai da prisão para visitar a família durante aquela famosa saidinha que eles chamam. Quando ele retorna, ele é recebido pelo seu Valdemar de forma muito calorosa, muito receptiva. Eu acreditava, na verdade, que a figura do carcereiro é uma figura fria, uma figura que não se relaciona bem com os detentos e muito pelo contrário. Nessa cena do filme, o seu Valdemar prova
que a relação que ele tinha com os detentos era muito intensa, muito bacana. Observa-se também a questão que é bem discutida ainda hoje, que é a precariedade existente no sistema carcerário, em si representado pelo Carandiru. Várias coisas que os nossos entrevistados nos disseram terem aparecido no filme. Então, o que a gente imaginava, a gente pôde ver em imagens. Assim. Olha o estado disso daqui, como é que tá. Tudo acedo, ó. Olha a luz. Isso aqui dá várias doenças na gente. Ó. Contrapondo a isso, tem a questão no documentário mesmo, é apresentado, eles são tratados ali dentro como reeducandos. Então, se eles são tratados como reeducandos, a gente precisa dar uma oportunidade melhor. A forma como o Paulo Sacramento escolheu começar o documentário, para mim, é genial. Ele introduz o filme com uma tela branca, que você não consegue identificar o que é, né? E ele vai apresentando alguns dados sobre o sistema penitenciário brasileiro e ele fala sobre os números do Carandiru. E nisso você escuta uma sirene que você não consegue identificar. O Paulo Sacramento, ele utiliza de um recurso técnico, que é o reverse. Ele reconstrói o Carandiru através desse recurso. E a gente fez um pouco isso na nossa matéria também. A gente tentou reconstruir um lugar que já não existe mais. E foi o que eu mais gostei. Sobrou muito material? Muito. Tipo o quê? Tem um material muito rico de uma hora que o Monarca e o seu Valdemar estão conversando do lado externo ali da ETEC, né, da escola, e eles apontam os prédios que eles mantiveram em pé contando. Aqui era o pavilhão 4, aqui era o 7, aqui tinha isso, aqui tinha aquilo. Inclusive ele identifica onde ficava o pavilhão 9, aproximadamente, né? Ele fala, provavelmente aqui ficava o 9, tinha uma linha divisória. A nossa primeira matéria tinha 40 minutos, né? Se pudesse ir pro ar com 40. A gente começou a cortar e a gente foi ficando com cada vez mais dó. Quer dizer, vocês mesmas, é que editaram... Com a ajuda da Maíra. E que se auto-penitenciaram. Exatamente. É que tem uma parte bem interessante. Enquanto estávamos lá gravando na ETEC, estava ocorrendo uma reintegração de posse no terreno ao lado. Então a gente chegou, fumaça preta, ao lado do prédio da ETEC. Eles ficaram com tanto receio que eles fecharam a escola e mandaram os alunos para casa. A reintegração de posse que estava acontecendo ao lado. Isso é outra matéria. A Fernanda informou pra gente que está acontecendo alguma coisa aqui ao redor da ETEC, a escola está toda fechada, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, vou até perguntar para ela, porque ela disse que é pra gente manter a gravação aqui no ambiente interno mesmo da escola. Mas aí a gente ficou preso no prédio, e no primeiro dia de gravação a gente teve que se restringir àquele espaço. A gente chegou tão ansioso nesse dia, Goulart, que a gente queria coletar o máximo de imagens, de história mesmo ali no parque. Fernanda, o que está acontecendo exatamente? Estou um pouco preocupada. Na verdade, a gente pensou que era um incêndio. Nós subimos e estava um fogaréu, a gente pensou, e agora ligamos a televisão e está dando a televisão, tem uma reintegração de posse, a polícia está aí, tem bomba, tem... E aí as pessoas estão começando a vir mais para trás. E aqui logo tu sai no... Mas é rotina acontecer esse tipo de coisa ou é uma situação totalmente atípica? Nunca. Nós estamos aqui desde 2007, nunca tinha acontecido. Vocês exploraram mais a personalidade do Hélio Bicudo? Porque ele é um campeão de heroísmo. Né? Ele brigou com o mundo, porque ele era um defensor da legalidade e tal. Durante o trajeto até o Parque da Juventude, ele foi de carro com a gente, na van. Nós fomos buscá-lo no apartamento dele. E aí ele contou que ele visitou diversos presídios, não só o Carandiru. E ele traçava uma relação do sistema prisional que não acontecia somente no Carandiru. Então ele dizia que a questão dos maus tratos, a questão da superlotação do presídio foi uma coisa que ele viu constantemente e continuou vendo depois do episódio do massacre do Carandiru. Então
É por isso que ele fala que, de fato, nada mudou, né? Você pretende ser câmera sempre? É mesmo? Vai seguir Por enquanto é um desejo. Vai seguir essa profissão? É. Você vai ser produtora? Eu tô no primeiro ano ainda, né? Então essa experiência então tá foi, assim... Tem tempo. Tem... Você foi uma repórter interessante. Você pretende continuar? Ah, eu gostaria muito. Você vai fazer o que na vida? Quero fazer diferença, quero reinventar, assim. Suponho que todos nós estamos ganhando com isso. Vocês, com o entusiasmo de estarem ingressando na profissão de verdade, né? E eu, que fico muito orgulhoso de estar servindo de exemplo, aspas, ou conduta. Obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos. Você também, obrigado. Vem comigo. Eu estou aqui no aeroporto de Brasília e atrás de mim, ali tem uma exposição de animais silvestres que representa essa exposição. Representa a intenção de se coibir o crime de tráfico de animais. Aí uma vez que a serpente ela está aqui dentro, ela está aqui dentro, é colocada dentro de uma mala de viagem coberta por roupas e ali ela vai, deixa o Brasil até alcançar o destino final. Para cada 10 animais retirados da natureza, só um chega na mão do consumidor final, consegue ser efetivamente vendido. 9 ou vão morrer durante o transporte ou durante a captura. Eu acho que vai ser legal mostrar hoje em dia se alguma coisa mudou, se a lei realmente está mais dura com essas pessoas que receptam e que traficam e se tem algum punimento para a pessoa que compra também, né? É um tráfico, como é o tráfico de drogas e o tráfico de armas.